Primeiro nós vamos reagir a esse vídeo aqui do Storable Futebol. Storable Futebol. Tá misturado, né? Inglês com português. Times importantes que já faliram. Mais um videozinho aí de curiosidades sobre o futebol. Tá dando bastante esses dias, hein? Inclusive. E vamos ver aí, times importantes que já faliram. Será que faliram e acabaram? Tem time que faliu e voltou? Tem um Corinthians aí? Vamos ver. Olá, sejam muito bem-vindos a Muito mais bem. um vídeo. E nesse mês, nós iremos falar de times que quebraram e tiveram que fechar Time as que portas. fecharam as portas. Essa pauta voltou a ter destaque recentemente, quando o tradicional Bordeaux da França faliu. O quê? Isso é bem mais comum do que parece. Então, Sério? vamos Não revisitar sabia. alguns casos e ver o que aconteceu. Ele com fechou outros mesmo, clubes. fechou, acabou, Mas já era, não antes, existe. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque tem mó galera que assiste os vídeos. E aí, João não Pedro, é como vai? inscrita, você acredita? Se você tem condições de apoiar o canal financeiramente, considere se tornar membro, pra não acontecer comigo que nem com os times desse vídeo e sumir. Mas Isso vale pro se meu você não também. pode, tudo bem. Só se inscreve que já tá bom demais. Eu fico feliz, Também você fica vale. feliz e é de graça, fechou? Vamos Então, lá. Chega de enrolação, vambora começar Vamos o lá, vídeo. Storable Futebol. Nossa, mano. Eu chamava o Bordeaux de Bordeaux. Começando pela equipe que dá a ideia ao vídeo, o Bordeaux era um time muitíssimo tradicional na França. Ele conquistou a Ligue 1 6 vezes, a mais recente delas em 2009. E desde os anos 60 Enquanto vinha o Paris disputando a Saint-Germain já primeira ganhou divisão 30. de forma praticamente ininterrupta. Depois da pandemia, a crise financeira que já acompanhava o clube há alguns anos se agravou muito e acarretou no rebaixamento na temporada 2021-22. E se o Certo. time já não conseguia se manter direito na primeira divisão, imagina na segunda, onde a receita diminui drasticamente. Com isso, em 2024, PSG tem 12? após 2 temporadas sem conseguir retornar à elite, a Liga Francesa reprovou as contas do clube, afirmando Vixe! que a equipe não teria condições de arcar com suas dívidas de cerca de 40 milhões de euros. E aí eles foram obrigados a fechar as portas? Para a terceira divisão. Ué. Nossa, as coisas são bem... Mano, as coisas em outros países são bem diferentes aqui no Brasil, né? Tô vendo que você tá cheio de dívida aí, você não pode pagar. Você não pode jogar a Série B. Vou te jogar lá pra C. Para quem achou que não tinha como piorar, alguns dias depois, a federação jogou o clube para a 4ª divisão. A única salvação do Bordeaux seria ser comprado, mas isso não aconteceu. Assim sendo, o clube renunciou ao seu status de profissional e declarou Na verdade, não é só falência, dívida? fechando as portas nesse ano de 2024. Ó o Trizzy aí no Lurk, valeu demais, mano. Mas quando um time que é um clube que não é empresa, ele fale 100% ou ele consegue tipo se renovar e começar de novo? Provavelmente, talvez esse Bordeaux não exista mais, mas algo recomeça, né? Tipo, eu não sei como é que funciona isso. Se você acompanhava o futebol francês por volta dos anos 2010, você provavelmente Tipo, o São Caetano não fechou as portas, fechou? Ele tá lá no limbo, mas não fechou as portas. já Ou ouviu fechou? falar nesse clube. Muito característico por ser uma das únicas equipes do mundo que utilizava rosa como cor principal Nunca do seu vi. uniforme. E por cogitar mandar seus jogos na Suíça, porque não tinha um estádio na região. O Evian não tinha nem de perto a expressão do Bordeaux no futebol francês. Era um clube extremamente novo, Outro que na surgiu França. de várias fusões e só em 2009 tomou a forma com a qual ficou conhecido. Já em 2011 chegou à primeira divisão francesa. Essa rápida ascensão se explica Ainda pelo tá fato ativo, do mas clube realmente ter um tá investimento realmente sem muito divisão. forte da Danone. E acho que sem time Isso porque profissional. a região Tá de jogando na Evian Várzea Bordeaux agora. abriga uma das principais fontes do mundo, a da água mineral Evian, que é da Danone. A equipe se manteve na primeira divisão por 4 temporadas, até 2014, quando uma briga pelo controle do clube terminou com o fim do aporte financeiro da Danone. Daí em diante foi tudo por água abaixo. Já na temporada seguinte, o Evian foi rebaixado por dificuldades financeiras e logo em 2016-17 o clube fechou as portas. Depois disso, tentaram reviver a equipe com outros nomes, Olha aí. identidade e começando lá da 7ª divisão, mas ainda não conseguiram retornar.
Atualmente, o clube que herdou o legado do Evian está na 4ª divisão. É o Tonon E sem o Evian. aporte Pelo menos da tem Danone, divisão. É bem difícil imaginar que ele vai voltar à elite tão Quando eles falam da Danone, é Danone mesmo, da marca? De O Danone? Evian talvez não seja uma boa inspiração para o Bordeaux, mas o caso do Stade de Reims é mais otimista. Esse é mais um hexacampeão francês. Durante Ué, isso aí é de futebol francês? os anos 50, era sem dúvidas o principal time do país, chegando à final da Liga dos Campeões 2 vezes, perdendo nas 2 oportunidades para o Real Madrid. Porém, Novidade. como está nesse vídeo, nem tudo foram flores para eles. Em 1979, o clube caiu para a 2ª divisão e nunca mais voltou. Depois de anos com os cofres completamente lisos, em 1992 fechou as portas e foi à falência pela incapacidade de pagar suas dívidas, que na época giravam em torno de 50 milhões de francos. Naquele mesmo ano, o Clube Fênix foi fundado, batizado como Stade de Reims Champagne. Sim, eu juro que eu não tô inventando não. Eles chamaram o clube de Stade de Reims Champagne, com esse escudo aqui. E ele recomeçou lá de baixo, da 6ª divisão. Retomou seus troféus que tinham sido leiloados no processo da falência e em 1999 retomou seu antigo nome. Em 2002, retornou à 2ª divisão e em 2012 o retorno triunfal aí, ó, um time que conseguiu retornar 20 anos após ter fechado as portas. E deu merda de novo? Nunca mais conseguiu ser aquela grande potência que fora um dia. Mas voltou a se acostumar com a 1ª divisão, algo que não acontecia desde os anos 60. Aí, já vimos no vídeo um exemplo de um time que faliu e voltou. Conseguiu se recuperar. O primeiro caso famoso de um clube italiano indo à falência é a Fiorentina. Ela tinha um time muito bom no final dos anos 90, mas acabou se desfazendo dele por problemas Edmundo tava nesse time, e nem a venda de Amoroso tava nesse time. Amenizou o desastre. Foi isso mesmo? O Edmundo, o Amoroso, os únicos que eu conheço. Mas acabou se desfazendo dele por problemas financeiros. E nem a venda Padalino. de seus craques amenizou o desastre que se encontravam as contas do clube. Em 2002, a Viola acabou sendo uma das 4 equipes rebaixadas para a 2ª divisão nacional. Mas sua dívida de cerca de 50 milhões de dólares fez com que a equipe fosse considerada incapaz de participar da 2ª divisão pela Federação Italiana, levando o clube a fechar as portas. A forma que a Fiorentina teria para retomar suas atividades foi a fundação de um novo clube, o Clube Fênix, naquele mesmo ano para disputar a 4ª divisão do futebol italiano. E isso foi feito. Na Itália, a 4ª é a última. Florente a Viola. Após vencer a Série D, o clube pulou a Série C e foi direto para B. Ué, por quê? Uma manobra digna de Fluminense. Nesse mesmo ano, ela conseguiu readquirir a antiga marca, voltando a usar o nome de Fiorentina e as cores do clube. Como é isso? Eles criaram o clube com outro nome e outra identidade. Depois eles compram a própria identidade do outro clube, eles fazem o trâmite para transferir, sei lá, para poder usar a mesma identidade. Então é outro clube, mas não é outro clube. É tipo o navio de Teseu. Itália, esse é o caso. E de forma muito rápida... É outro clube ou não é outro clube? 2004-2005, ela retornaria à primeira Ele tem o mesmo nome, italiana, mas ele não nasceu igual. Nunca mais saiu. É outro clube? Ou não é outro clube? Outra equipe grande da Itália que chegou a falir mais ou menos na mesma época da Fiorentina foi o Napoli. O sucesso da era de Maradona no clube virou passado o Napoli aí, e a ressaca levou o clube a 2 quedas para a 2ª divisão na virada do século. Na temporada 2000-2001, o clube ídolo ficou pra na CBF, 16ª colocação da Série A, caindo para a 2ª divisão, 17ª, não? onde ficou por 3 temporadas até a situação ficar insustentável. Com uma dívida de 70 milhões de euros, o Napoli fechou as portas em 2004. Foi aí que entrou em cena o cineasta De Laurentiis, que fundou um novo clube para que o Napoli pudesse Parece que é sempre a mesma coisa, né? Com o criminoso nome de Napoli Soccer, ele teria que começar da 3ª divisão nacional. E a situação era tão ruim que o time não tinha bolas nem uniforme para treinar. Os jogadores e a comissão técnica tiveram que fazer uma vaquinha para comprar o material. Em 2006, o clube voltou a se chamar Società Sportiva Calcio Napoli.
sendo reconhecido como um herdeiro legítimo do antigo Napoli, e foi subindo os escalões do futebol italiano até chegar aí onde tá. na temporada 2007-8. O Napoli Nossa, conseguiu aconteceu se isso com reerguer vários de tal times, forma hein? que conquistou seu terceiro scudetto na temporada 2022-23, acabando com um jejum de 33 anos. Possivelmente o clube que teve mais sucesso depois de reabrir as portas. O Parma era um time pequeno que cresceu muito nos anos 90 devido Olha ao aí. forte investimento da Parmalat no time. E o nome não é coincidência, pois esse era o clube da terra natal da empresa. Essa empresa de laticínios, Parmalat que realmente também é bancou italiana. Palmeiras e vários times Palmeiras! ao redor do mundo nos anos 90. Nossa, O teve no Parma Juventude tinha também. verdadeiros esquadrões. Teve jogadores como Tafarel, Buffon, Hernan Crespo, Veron, Cannavaro, Thuram, Adriano Imperador, entre Forte, muitos outros. Porém, em 2003, houve o escândalo da Parmalat, levando a empresa a um colapso financeiro. E o Parma acabou indo junto. A Parmalat ainda existe? Ainda tem leite da Parmalat? Eu nem sei, mano. O clube se tornou inadimplente e teve que ser substituído por um clube Fênix Não já me lembro. no ano seguinte. Mas em 2015, Tem tanta alguns anos marca depois, hoje em dia? o Parma faliu novamente. Mas dessa vez a coisa foi Vocês até compram pior. Parmalat ainda? O time foi lanterna da temporada 2014-15. Enquanto eles estavam lá apanhando de todo mundo no italiano, ele foi vendido 2 vezes em um período de 3 meses com um Caralho. valor simbólico de €1. Ao final Oi? daquela temporada, o clube fechou as portas. Seu herdeiro foi então fundado com o nome de Parma Calcio 1913 e Droga. começou lá da Série D, conseguindo 3 acessos seguidos, algo inédito no Outro futebol time, italiano, começando tudo e de retornando novo. à elite já na temporada 2018-2019. O futebol italiano Ué. sofre dessa sina faz tempo. Ué. E são inúmeros os casos de times falindo todos Ué. os anos. Dos 63 clubes Ué. que participaram de ao menos uma edição Culpa da da Série A, televisão. 40 faliram Concordo. pelo menos uma vez nos últimos 35 anos. Nossa, Gente, isso é assustador. o futebol Outros italiano é casos bizarro, hein? relevantes que vale a pena citar são o Praticamente Verona, todo mundo que faliu e em voltou. 1991, apenas 6 anos depois de ganhar o Scudetto, o Bologna em 1993, o Chievo Verona, o Cesena, o Torino, o Palermo, que chegou a ser vendido por R$43, o Meu Bari, Deus. enfim, a lista é extensa. Quem não faliu foi pego em corrupção. Na Escócia, o campeonato é revezado entre Celtic e o Rangers. Quando não é o Rangers que ganha, é o Celtic. Quando não Tem é o uns Celtic, ali no meio ali, é o ó. Rangers. Aberdeen, E só sai disso com raríssimas Aberdeen, exceções. Não à toa, Kilmarnock. o Rangers é hoje Não, o fala- time não- que tem mais O Celtic é o títulos único de time uma que eu liga conheço. nacional no planeta Da Terra. Escócia. E o segundo lugar De é do nome. Celtic. Em 2012, o Rangers passava por uma grande crise financeira. Sua dívida chegava às 26 milhões de libras, um valor que o clube não conseguiria arcar, entrando então em falência. E olha, eu admiro muito a coragem de quem mandou fechar um clube tão grande e expressivo no país. Foi feita até uma votação entre os clubes da liga para ver se o Rangers podia ser refundado já. Os clubes jogaram Among Us. A coragem de quem mandou fechar um clube tão grande e expressivo no país. Foi feita até uma votação entre os clubes da liga para ver se o Rangers podia ser refundado já na primeira divisão. Eliminado. Mas obviamente todos foram contra e o time teve que recomeçar lá da 4ª categoria. O Rangers foi subindo na escada do futebol É os escocês Rangers, né, mano? de forma tranquila. 4 Power temporadas Rangers depois, tem a eles força. já estavam Nossa, de essa volta. música é velha. Mas viram nesse meio tempo o Celtic encostar no número de títulos. Eles só voltariam a ser campeões escoceses na temporada 2020-21 e chegariam a uma final de Liga Europa na temporada seguinte, mas perderiam o título pro Frankfurt nos pênaltis. Tipo, os campeonatos nacionais na Europa, no geral, acho que na Premier League não, mas a maioria, tipo, eles não devem ter a mesma importância que tem um campeonato brasileiro, né? Porque na maioria dos países é exatamente assim. É um ou dois times que ganha a maioria das vezes. Geralmente tem um que ganha muito, outro que ganha um pouco, e o resto é uma vez na vida. Em 2015,
Um clube até então bem desconhecido ganhava os holofotes ao eliminar o Napoli nas semis e chegar à final da Liga Europa. O Dnipro acabou perdendo a decisão para o Sevilha. Mas essa nem foi a pior notícia. Logo no ano seguinte, esse clube seria banido das competições da UEFA nas próximas 3 temporadas por violar o fair play financeiro. Então, banido? Seu dono parou de injetar dinheiro no clube, fazendo com que ele acumulasse dívidas e já em 2017 fosse rebaixado para a segunda divisão nacional. Pera, banido das competições da UEFA quer dizer que ele não poderia jogar as competições continentais, certo? A nacional acho que sim. Eu devo estar certo nesse raciocínio. Fechar as portas em 2019. Toda a estrutura dessa equipe, incluindo comissão técnica e alguns jogadores, é tipo alguém ser banido das competições da Conmebol aqui. Que foi promovido à elite nacional em 2019. Igual os clubes russos atualmente. Ainda estão fora ainda? Nem sabia. Como sucessor do antigo Dnipro. Achei que já tinham voltado. Esse clube se manteve entre os principais do país até 2024, quando estaria participando dos playoffs da Conference. Mas a UEFA excluiu o clube da competição por uma ameaça de falência, que pelo andar da carruagem é o que vai acontecer. Afinal, o clube já foi inclusive excluído do campeonato ucraniano. Caralho. Ó o Racing. Aqui na América também houveram casos de grandes clubes indo à falência. O principal deles foi protagonizado pelo Racing. Ele vem com uma lanterna na floresta. O final dos anos 90 marcam uma época obscura na história de uma das equipes mais vitoriosas da Argentina. A coisa estava tão feia que o presidente do clube chegou a promover uma sessão de exorcismo para afastar os maus espíritos. Caralho! Mas, do jeito, não funcionou. Achou que tinha jogado macumba no clube? Em março de 99, por conta de sua dívida superior a 30 milhões de dólares. 3 dias após a falência, o clube teria uma partida contra o Talleres, mas evidentemente esse jogo fora cancelado, porque o Racing já não estava mais entre nós. Porém, mesmo sem jogo nenhum para ver, os torcedores do Racing lotaram o estádio El Cilindro para expressar seu amor incondicional à equipe. Da hora! E funcionou. Dias depois, o governo avaliou que a extinção do Racing tinha consequências populares mais drásticas do que os problemas financeiros, permitindo com que o clube virasse uma empresa que teria que liquidar as dívidas em 10 anos. E o mais impressionante é que o Racing é uma espécie de SAF? Depois de falir por alguns dias, o Racing quebrou um jejum de 35 anos e se sagrou campeão argentino. Aqui no Brasil, não temos o mesmo sistema que tem na Itália. Por isso, tem vários casos de times que fecham, surge um novo clube que seria esse herdeiro, praticamente igual ao anterior, mas que não é reconhecido como tal. Por exemplo, o Icasa, que tá aí hoje, não é o mesmo Icasa que ganhou o Cearense nos anos 90. O Novo Horizontino, que tá aí na Série B hoje, não é o mesmo Novo Horizontino que foi vice-campeão paulista nos anos 90. Então lá, aqui no Brasil não é possível usar meios para se reutilizar a mesma identidade, apesar de ser praticamente igual. Outro caso que gerou muita polêmica aqui no Brasil aconteceu com o próprio São Paulo. O quê? Foi fundado em 1930 como é verdade, o São Paulo... Porém, em 35, o São Paulo quase faliu já também, né? Políticas que obrigaram o clube a encerrar suas atividades. Pô, São Paulo... O nome do clube seria São Paulo da Floresta, se ele nunca tivesse falido. Ainda bem que ele faliu, velho. 30 como São Paulo da Floresta. Ou que ele quase faliu. Em 35, houveram nome feio da porra. Que obrigaram o clube a encerrar suas atividades. Retomando em dezembro daquele mesmo Na verdade, não era nome oficial? Houve um debate sobre a data de fundação do São Paulo, se era 1930 ou 35. Mas todas as federações hoje reconhecem que o clube de 1930 é o mesmo de 35. Então, portanto, o certo é considerar o São Paulo e o São Paulo mais da bonitinho Floresta esse clube como atual, o mesmo time. Com as bordas brancas Outra maiores. A característica daqui é que é bem difícil imaginar um cenário em que um dos times grandes venha a fechar. As dívidas são bem maiores que todas as outras que aparecem na lista. Alguns clubes chegam à casa dos bilhões em dívidas. Olha o Corinthians! Não fecham. Alguém falou do Corinthians no começo. Só que aqui no Brasil, né, foda-se, você fica devendo e fica aí devendo. Você paga quando quiser. No Brasil é tipo assim, né? Foi tu, Bob. Os clubes chegam à casa dos bilhões em dívidas, mas não fecham.
Palmeiras... Palmeiras tá aqui? Nossa, o Palmeiras nem tá aqui, mano. As dívidas são renegociadas Tem sempre. vários outros clubes que faliram. É tipo você devendo pro banco, aí você vai lá, faz uma renegociação. Aí você fica limpo. Aí você não paga. Aí você fica inadimplente. Aí daqui a pouco eles vêm com uma renegociação. Aí você faz a renegociação. Aí você paga um pouco ou não paga. E aí você fica inadimplente. Aí de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Iram ao redor do mundo, que daria pra eu encaixar aqui no vídeo. Interessante. O AEK Atenas na Grécia, o Belenenses em Portugal, o Yokohama Flugels, que se juntou com um rival pra virar Paga o aos Yokohama poucos, Marinos, mas não cumpre os prazos, né? Tendo que renegociar sempre. Pra não se o lascar. New York Cosmos, que teve o Pelé, o Dortmund quase faliu e pediu dinheiro pro Bayern de Munique pra não fechar as portas. Peraí. O Dortmund, Deixa eu ver aqui, ele tá falando de outros times. times. Rapidamente, Tem ó. vários outros clubes que faliram ao redor do mundo, que daria pra eu encaixar aqui no vídeo. Tem o AEK Atenas na Grécia, o Belenenses em Portugal, o Yokohama Flugels, que se juntou com um rival pra virar o Yokohama Marinos, Caramba. o New York Cosmos, que teve o Pelé, o Dortmund quase faliu e pediu dinheiro pro Bayern de Munique pra não fechar as portas, a Lazio já quase fechou também. Enfim, isso é bem mais comum do que parece. Mas infelizmente não dá pra eu citar todos aqui no vídeo, senão não ia dar tempo de terminar. Então por esse mês foi isso. Muitos, Espero é isso que aí. tenham curtido. Da hora, Não se gostei esqueçam de desse se canal. inscrever aqui no canal. Gostei desse vídeo. Tornar membro, É isso aí. se possível. Foi um Compartilhe o react vídeo aí pra do amigos que Storable curtam o tema. E por que Futebol. não me seguir Aqui no Brasil, meio que se tivesse. Se as leis fossem parecidas com de outros países, acredito que teriam times grandes aí que teriam já fechado as portas também, né? Eu suponho. Mas não vai acontecer. É isso aí. Vamos pro próximo vídeo aí.